Olá, pessoal. Antes de nós começarmos o capítulo 6, eu queria colocar para vocês que deixem as suas perguntas, deixem as suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou respondendo para vocês aqui pelo canal. Deixem sugestões também, porque assim a gente vai podendo se aprimorar, vai podendo melhorar a nossa comunicação, que isso é o mais importante. Vamos então começar o capítulo 6 num lar cristão. Nós vamos ver aqui o Clarencio comentando com o André e o Hilário sobre a casa da irmã Eulália, que é onde está o Júlio, onde o Júlio está sendo assessorado, amparado após o seu desencarne. E que a Eulália, à noite, iria buscar uma irmã que também teve o filho desencarnado há pouco tempo para levá-lo até a casa para ela se encontrar com o filho. E que ele e Clarencio, junto com eles, iriam substituí-la e coloca para eles a necessidade da entrega para o trabalho sem uma curiosidade desnecessária. E nós vamos ver sempre os mentores colocando para o André que a curiosidade tem que ser dentro de um esclarecimento e dentro de um propósito de trabalho. Quando ela sai desse propósito, ela deixa de ter a sua razão e ela passa a não ser uma coisa boa. Então, nós vamos ver aqui o Clarencio chegando na casa da nossa irmã Antonina. E quando ele chega na casa, ele encontra uma senhora nova ainda, sofrida, muito sofrida por causa dos problemas. Ela foi abandonada pelo marido há um pouco mais de 4 anos. Ela teve um filho pequeno desencarnado por uma doença que eles não tinham condições financeiras de poder tratar. Então, uma pessoa extremamente sofrida com 3 crianças pequenas, e nós vamos encontrá-los ali na casa, em volta da mesa, com a água, com o evangelho, começando o evangelho no lar. Aí nós vamos ver a atuação do plano espiritual durante o evangelho no lar. A manipulação acerca daquilo que deverá ser lido, a fluidificação da água, né, toda a energização que há em volta ali da casa para que seja realizado o evangelho, para que a gente entenda a importância do evangelho no lar e que a gente não deixe de realizar o nosso evangelho também. Aí nós vamos ver que ela pede para a pequena fazer a abertura com um Pai Nosso e logo após é feita uma abertura do Evangelho que cai na colocação de Jesus. Quando o Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí nós vamos ver a Antonina explicando para os filhos sobre a necessidade do perdão, de se desvencilhar das coisas pequenas e principalmente das mágoas, das coisas que fazem com que a gente fique preso a sentimentos e a pessoas nesse planeta desnecessariamente. Aí nós vemos o filho perguntar se deve ser perdoado todas as pessoas, porque ele não consegue, ele tem dificuldade de perdoar o pai, porque ele acha que se o pai não os tivesse abandonado, talvez ele estivesse em condições de ajudar o irmãozinho Marcos com a doença que ele teve e ele talvez não tivesse desencarnado. Aí a Antonina coloca uma frase muito bonita quando ela diz: quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Isso é uma grande verdade. Se nós não conseguirmos nos desvencilharmos dos pequenos dissabores, das chateações, das mágoas, das coisas que nos desagradam, nós perderemos a oportunidade de aprender as grandes lições que a vida nos oferece. Nós estamos aqui numa escola e nos é dado lições todos os dias, a todo minuto, a todo momento. Cabe a nós ter o olhar para aprender, o ouvido para ouvir,
essas lições. A capacidade de olhar para tudo que está à nossa volta e receber como mensagem de Deus. Quando nós entendermos que Deus é onipresente e onisciente porque Ele está dentro de nós. Ele está nos acompanhando em cada célula, em cada sentimento, em cada pensamento e em cada ação e reação que temos perante a vida, perante as pessoas, perante todos os acontecimentos. E é com isso que nós aprendemos ou não, ou estacionamos. Vai depender de nós, é o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Aí nós vemos aqui, quando ele se refere ao pai e coloca que ele não consegue perdoar o pai, ela coloca sobre a gratidão que nós temos que ter em relação aos nossos pais. Ela lembra Moisés com os 10 mandamentos, onde ele coloca: honrai teu pai e tua mãe. Nós temos que ter esse olhar de agradecimento aos nossos pais pela dádiva da vida. Nós não podemos esquecer, como nós vimos no livro Missionários da Luz, que nós escolhemos os nossos pais e eles nos aceitam. E quando eles nos aceitam com a missão de nos auxiliarmos a crescer, a melhorar, para que nós possamos desenvolver o nosso aprendizado. Nós possamos desenvolver a nossa encarnação dentro daquilo que nós mesmos programamos. Então, quando nós temos mágoas em relação aos nossos pais, quando nós temos ressentimento em relação aos nossos pais, nós estamos tendo para com eles uma ingratidão muito grande. Porque dentro dos seus limites, dentro da sua capacidade, os nossos pais sempre tentam e tentaram fazer o melhor do que eles poderiam dar a nós. Cada um está no seu grau de evolução, cada um está num degrau da escada. E nós não podemos culpar as pessoas por aquilo que elas ainda não aprenderam, que ela ainda não sabe. É irracional da nossa parte. Nós precisamos entender e respeitar o degrau de cada um. Se nós não podemos pedir para uma criança de 3 ou 4 anos que leia um texto e nos disserte sobre esse texto, seria ridículo, ela não sabe ler, ela não tem capacidade de entendimento. Da mesma forma, nós não podemos pedir para um espírito que ele dê mais do que ele tem. Cada um só pode dar aquilo que tem, dentro da sua capacidade de aprendizado e no degrau que está na escada da vida. E nós temos que respeitar isso em todas as pessoas que estão à nossa volta. Aí nós vamos ver aqui, quando ela coloca que sobre a comunicação que nós temos com os nossos entes queridos, com aqueles que se foram. Porque ela coloca para o filho, quando ele começa a falar do irmão e dessa saudade, desse sentimento que ele tem em relação ao irmão ter partido tão cedo, ela coloca de novo que tem que ser respeitada a vontade do pai e que aonde o irmão estiver, ele está continuando o seu aprendizado, ele está continuando as suas lições e que a família, pelo amor e pelo carinho, continua se comunicando com ele, continua em contato com ele. Nós vamos ver a Antonina colocar aqui, depois de enxugar as lágrimas, e ela coloca para o filhinho: seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos, que é o filhinho dela que desencarnou, partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste a respeito da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que nós amamos. Isto é uma lição que nós temos que ter conosco. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções acompanham aqueles que nós amamos. E nós temos responsabilidade sobre isso. Nós temos que ter lembranças boas, alegres. Quando pensarmos nos nossos entes queridos que já se foram, fazer uma oração para que eles estejam bem, estejam aprendendo, estejam seguindo o seu caminho. Não permitir que a tristeza ou a dor chegue até eles e nos liguem a ele num sentimento triste, num sentimento de dor, porque seria injusto para com eles e para conosco. Nossas lembranças têm que ser boas e as nossas orações para eles
Tem que ser nesse sentimento, olha, nós vamos nos encontrar daqui a pouco, continua as tuas lições, continua aprendendo. E não nos esquecermos nunca da misericórdia divina, que nós estamos vendo aqui essa irmã Antonina, a hora que ela, logo depois do Evangelho no Lar, ela vai para o seu repouso, assim que ela se desdobrar, Clarencio vai poder levá-la até a casa aonde se encontra o filho desencarnado, para que ela possa encontrá-lo, para que eles possam se abraçar, para que ela possa matar a saudade. Isso é lindo, é maravilhoso, faz parte da misericórdia divina e nós temos que agradecer sempre. Vamos continuar aprendendo com Clarencio e estudando entre a terra e o céu.